E aí, hein? Essa é uma pergunta complicada. Cada um diz uma coisa. Mas afinal, quantas ações e fundos imobiliários você deveria ter na sua carteira? ETFs, etc e tal. Tudo o que se refere à renda variável. Eu vou te trazer aqui uma outra visão. Vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? E aqui um tema que parece batido, mas eu quero te trazer aqui uma outra visão. Eu quero começar com o seguinte exercício. Para pensar comigo. Se você aí, soubesse numa corrida de cavalos qual é o cavalo que vai vencer, com total certeza, você colocaria todo o dinheiro que você tem nesse cavalo ou apostaria em outros cavalos também? A pergunta chega a ser idiota, né? Porque é óbvio que você colocaria todo o seu dinheiro no cavalo que você tem certeza que vai vencer, que vai ficar em primeiro na posição. Aí eu te pergunto, mas será que isso é possível? Exceto com informação privilegiada? Isso é possível? Na verdade, na estatística, existe uma lei que é a seguinte: em relação ao futuro, desde que não haja nenhum tipo de manipulação, é impossível ter 100% de certeza do evento. Você pode ter certeza de 99,99, mas 100%, justamente porque o evento está no futuro, isso não existe. Sendo assim, para qualquer ser humano, qualquer um, exceto nos casos de manipulação. Aí você está direcionando resultados, aí não vale. É impossível para qualquer ser humano ter 100% de certeza quanto ao resultado. É por isso que a diversificação precisa ser um consenso. Precisa ser. Ou seja, que eu não posso colocar todos os ovos numa cesta só, isso é inevitável. Inevitável. Justamente por isso. Porque não há como você ter 100% de certeza. Por mais que você seja o mais profundo conhecedor de determinada empresa, de determinado fundo, nem mesmo quem criou a empresa, quem é o CEO, quem trabalha lá, não. Agora, é óbvio também que a gente precisa saber, existe um limite para eu não atrapalhar os meus resultados? Um limite de diversificação? É disso que se trata, principalmente para o pequeno investidor. Porque, viu, não fica só ouvindo os bilionários e grandes investidores. Eles divergem muito. Por exemplo, Warren Buffett, ele diz abertamente. E o Charlie Munger, falecido sócio dele, dizia a mesma coisa, que a diversificação é uma proteção contra a ignorância. Ou seja, você diversifica porque você não sabe o que está fazendo. Mas detalhe, quando ele diz isso, ele está levando ao extremo dos casos em que as pessoas diversificam muito, porque ele mesmo diversifica um pouco, percebe? E uma vez ele já chegou a citar o Peter Lynch, perguntado, e falou que o Peter Lynch diversifica demais, que ele não gosta dessa postura. Mas ele entende que existem vários caminhos para um objetivo. Não existe só um caminho certo, mas ele segue pela postura de que você só diversifica demais quando você não sabe o que está fazendo. Porque se você sabe, cai naquele exercício inicial. Eu vou colocar todo o meu dinheiro num lugar só. Pô, se eu tivesse certeza que a Nvidia seria a empresa mais valiosa do mundo, é óbvio que eu teria colocado todo o meu dinheiro na Nvidia, não é? Agora tem o Peter Lynch, que teve mais de 1.000 empresas no portfólio. E aqui a gente está falando dos grandes. Só que no próprio livro do Peter Lynch, que é esse aqui, O Jeito Peter Lynch de Investir, recomendo muito a leitura, ele cita que para os pequenos investidores, investidores não profissionais, os investidores não deveriam ter mais do que 8 ações. Ele cita isso. Então aí a gente já entra no seguinte consenso. Os pequenos investidores não deveriam, segundo o Peter Lynch, e também segundo o Buffett, a princípio, diversificar demais. Não deveriam. Primeiro, porque o capital é escasso. Se você tem pouco dinheiro, você não vai sair metendo louco em várias localidades. Não dá. Tem o custo de negociação. Então, assim, a diversificação, ela seria, entre aspas, um almoço grátis. Mas não é bem assim, porque tem os custos de negociação. Como assim, Luan? Que diferença faz eu pegar 100 mil reais e colocar em 100 empresas e 100 mil reais em 10 empresas? Muda alguma coisa em termos de custo de negociação? Muda, porque aí eu estou falando de diversificação também em outras regiões geográficas. Eu estou falando de colocar meu dinheiro fora do país ou em outros países. Agora, se você colocar todo esse dinheiro em apenas um país, aí tudo bem, aí não muda nada nesse sentido. Mas não leve em conta apenas o custo de negociação em si, leve em conta também as diferenças tributárias. Mesmo que eu invista só no Brasil, se eu quiser, por exemplo, comprar IVVB11 e colocar na minha carteira, e não só ações brasileiras e fundos imobiliários, eu vou ter ali diversos custos tributários. Cada um tem a sua tributação diferente. Uns você vai pagar menos impostos, outros você vai pagar mais impostos. São custos. Tem o custo do seu tempo de fazer diversas compras, muitas compras. Tem o custo fiscal, contábil, de eventualmente você ter que pagar contador porque tem um portfólio muito complexo. Então a diversificação não é bem um almoço grátis. Ela é até certo limite. Até certo limite, sim, não muda quase nada, percebe? Só que eu tenho que entender o seguinte, quais são os benefícios da
diversificação? Até onde ela vai me beneficiar, sendo um pequeno investidor? Essa é a grande pergunta. E aí você precisa entender que além desses custos tributário, fiscal, etc., a diversificação ela traz um perigo oculto. Primeiro, vamos lembrar o seguinte, ela é uma necessidade. Por quê? Porque todo ser humano, ele não sabe com certeza absoluta o resultado futuro, porque o futuro é opaco, O resultado depende de aleatoriedades e do acaso. Se não, de novo, eu colocaria todo meu dinheiro na Nvidia, antes de toda essa alta, obviamente, mas não é assim. Então, não se engane, nenhum investidor, nem o Buffett, sabe qual é o grande vencedor. Nenhum. Então, até ele, na minha visão, peca um pouco nas palavras ao falar dessa forma, de que quem diversifica não sabe o que está fazendo. Não é bem assim. Na verdade, ninguém sabe o que está fazendo a rigor. Nem ele. Ele pensa que sabe. E a confiança faz parte também do resultado nos investimentos. Só que o excesso de confiança aí vai te prejudicar. Veja, o Buffett, ele teve empresas perdedoras no portfólio dele. Se ele fosse infalível, isso não aconteceria. E se ele realmente não precisasse diversificar, ele colocaria tudo numa empresa só, o que não acontece. Não só por limitações de capital, porque sim, dependendo do volume de capital que você tem, você não vai conseguir colocar o dinheiro em apenas uma empresa só, porque não há liquidez suficiente. Não só por isso, porque ele sabe da necessidade de pelo menos comprar outros negócios. Só que ele fala uma verdade quando ele diz: poucos negócios são preciosos, são raros, de tal modo que eu deveria ter um bom filtro. E aí que entra a questão do perigo da diversificação. Quando eu tento diversificar por diversificar, em ações, fundos imobiliários, etc., eu estou sujeito a um erro, principalmente se eu sou pequeno investidor, iniciante, etc., que é estar com aquela necessidade de diversificação e proteção na minha cabeça, e por conta disso, eu começo a inserir na minha carteira ativos ou que eu não conheço minimamente ou que são ruins. Do que adianta a diversificação se simplesmente porque eu preciso colocar mais ativos na carteira, eu começo a comprar Oi, eu começo a comprar Paranapanema, CVC, empresas aéreas. Que diversificação é essa? Ah, eu preciso colocar mais empresas. O problema é esse da diversificação, o grande problema. Colocar ativos ruins. E os ETFs, eles possuem esse problema. Por mais que eles te deem simplicidade e afastem a necessidade, a princípio, de acompanhamento, a verdade é que os índices têm ativos ruins. E isso é ruim, né? É algo que te prejudica um pouco, mas não muito, só um pouquinho. Agora, para o investidor que quer seguir pela seleção individual dos ativos da sua carteira, ele vai ter que ter um bom filtro e acompanhar devidamente. Afinal, você está colocando seu dinheiro em alguma coisa, respeite o seu dinheiro. Então, é importante que você tenha um limite, ainda que fictício, não existe de fato, gravado na pedra esse limite, mas é importante que você tenha um limite fictício na sua cabeça para você não extrapolar, sabedor das suas limitações como ser humano. Então, eu diria o seguinte, para o pequeno investidor, eu não recomendaria ter mais do que 15 empresas na carteira. Entre 10 a 15 é suficiente. E fundos imobiliários? Mesma coisa, até menos, 10 no máximo. Senão, olha a quantidade de ativos para acompanhar. Até para o investidor profissional é muito difícil fazer isso. Coloque um limite. E aí, se eventualmente você enxergar algum novo ativo interessante, se force a não comprar ou a substituir um ativo pelo outro. Tenha esse rigor. Como eles fazem, e na minha opinião, de forma correta, no fundo guepardo. Eles têm essa disciplina de não ficar abrangendo demais. Esse essencialismo é importante. Então é basicamente equilíbrio. A palavra é o equilíbrio. Aristóteles disse em Ética Nicômaco que a virtude busca o meio termo. É isso que a gente tem que tentar fazer. Então a gente reconhece que precisa diversificar, porque a gente precisa sobreviver ao longo do tempo. O investidor que sobrevive é o vencedor. De nada adianta eu estar certo sobre um ativo, mesmo que por mérito, se eu não sobreviver até lá. Então a diversificação é um consenso. Agora, eu não posso, principalmente sendo pequeno investidor, ou até grande, ter muitos ativos, senão vai consumir muito do meu tempo em termos de energia, tempo, etc. E eu preciso me dedicar ao meu trabalho, às minhas questões pessoais, não tem como. E tendo essa postura essencialista de priorizar apenas os melhores, eu evito a burrice de colocar ativos ruins na minha carteira. Então tenha esse número em mente. 15 ações e 10 fundos imobiliários, no máximo. Faça isso. Você vai se sentir até mais, sabe, mais leve, bem mais leve. Significa que quem tem mais do que isso vai perder dinheiro? Não. Significa que vai ter mais trabalho. Também não significa que eles estarão mais protegidos necessariamente ou irão ganhar mais dinheiro. No fundo, o que importa é entender os ciclos. Por quê? Porque, viu? Nos ciclos de alta da Bolsa Brasileira, eu mostrei isso para os membros do canal e da comunidade. Tem o link da comunidade para você conhecer aqui embaixo. Lá tem meu treinamento Formação Mirar Investing. Eu mostrei que ciclos de verdade da Bolsa Brasileira entregaram mais de 70% ao ano em dólares, comprando Ibovespa. Então, o que mais importa é você ter ativos de qualidade e se posicionar
adequadamente de acordo com os ciclos econômicos. É isso. Não interessa se você tem 10 ações ou 100 em termos de rentabilidade. Não existe prova nenhuma. Ah, tem estudo. Olha, esquece isso. Se o índice performou 70% ao ano em dólar, tendo vários ativos ali dentro, qual que é a prova de que a alta diversificação vai tirar a rentabilidade? Não vai, não vai. Assim como uma concentração de carteira também não vai trazer mais rentabilidade necessariamente, se você só fez escolhas erradas. Esse é o grande ponto. A questão da diversificação nem é muito quanto à rentabilidade. É claro que eu preciso ter um pouco de ativo ali até para ter jogo de cintura, para não ficar só comprando na alta. Então eu tenho que ter alguns ativos ali me auxiliando a comprar ativos que estão na baixa. Óbvio, esse é um benefício da diversificação. Mas depois de determinado limite, que eu já estou bem ali com o meu capital, bem alocado, eu ter muito mais ações ou um pouco menos não vai atrapalhar a rentabilidade. O que importa são os ciclos. O que vai determinar a rentabilidade é o posicionamento nos ciclos. Então, se você comprar 5 ações na euforia do mercado, você vai perder dinheiro. Sendo 5 ou sendo 100, vai perder dinheiro. E se você comprar nos ciclos de baixa, 5 ou 100, você vai ganhar dinheiro. Simples assim. Eu aqui estou te dando o ouro, de graça. Se você entender o que eu estou falando, você vai se tornar um investidor essencialista e sem ficar perdido nessa loucura toda do mercado, um monte de gente falando uma série de coisas. Então, de novo, se eu soubesse a direção, qual o cavalo vencedor, para que eu vou diversificar? E veja, quanto mais proximidade você tem com o ativo, mais confiança você tem nele. Então, se você perguntar para qualquer empresário que ama a sua empresa, aonde ele colocaria 100% do seu dinheiro, o que você acha? Na empresa dele. Qualquer empresário. A não ser que ele não acredite no negócio. Então, quanto mais próximo, mais eu conheço um ativo, mais confiança eu tenho nele. Então, isso é importante também de você entender. A importância de você ser um profundo conhecedor, mas ao mesmo tempo, filtrar o que não interessa e não cair na armadilha do viés de confirmação. Porque às vezes, está tão próximo de alguma coisa que você perde o senso crítico. Tudo uma questão de equilíbrio. Foco no processo de tomada de decisão. Precisa diversificar com pouco dinheiro menos, pelas limitações que eu falei, mas ainda precisa diversificar. Seja pela incerteza do futuro, seja porque você precisa sobreviver ao longo do tempo. E dificilmente alguém vai sobreviver colocando todo o dinheiro numa coisa só. Mesmo aquele que coloca 100% em renda fixa, pode perder muito dinheiro ao longo do tempo. Não existe garantia nem na renda fixa. Ah, se eu colocar todo o meu dinheiro em Tesouro Selic, eu vou perder? Olha, a chance é muito baixa, mas ainda você pode eventualmente ter dificuldade de vencer a inflação, porque o Tesouro Selic é uma confiança de que o Banco Central vai ter uma taxa de juros acima da inflação. Nem sempre o Banco Central vai trabalhar dessa forma. Então, até por isso eu preciso diversificar um pouco, mesmo que você seja muito conservador, em outras classes. Porque se o Banco Central não fizer o seu trabalho direito e deixar o juro muito baixo, a ponto de ter dificuldade de ganhar da inflação, esse juro baixo vai estimular o quê? As empresas, os fundos imobiliários. E aí, se eu tenho posicionamento, ainda que num pequeno montante nesses ativos, eu vou conseguir proteger meu patrimônio. Então, a gente tem uma série de preocupações. Imposto, risco político, aí tem que ter preocupação com a inflação e também de não perder dinheiro, que é o principal. Regra número 1, nunca perca dinheiro e sobreviva ao longo do tempo, porque se você sobreviver, você vai vencer. É matemática isso. Juro composto, tempo, tudo aquilo que você já sabe. Sendo assim, de novo, repito, sem medo nenhum aqui, porque eu falo com um pequeno investidor. Tem até 15 ações, no mínimo 5, no mínimo, tá? Vamos colocar o mínimo. E entre 5 e 10 fundos imobiliários. E aí, ativos no exterior ali, você pode usar ETFs por conta da eficiência maior do mercado. Mas o foco aqui são as ações e fundos imobiliários no escopo desse vídeo. Beleza? Estamos conversados? E aqui um recado para você. Essa aqui é a minha carteira no Investidor 10. Eu deixo ela disponível com seus ativos e faço comentários para os membros da comunidade Formação Mirai Invest, onde eu tenho meu treinamento Formação Mirai Invest e onde eu forneço para você uma planilha de preço teto com mais de 50 ativos. Então você tem meu treinamento, planilha de preço teto, acesso à minha carteira e os movimentos que eu faço, diversos outros conteúdos exclusivos, o ouro está lá. E por uma assinatura que você pode cancelar a qualquer momento. Conheça clicando no link aqui embaixo. Agora, os últimos comentários do YouTube. Cosan é igual varejo, só os diretores e gerentes ganham dinheiro nessa empresa. É você que tá falando. Olha, rapaz, depende da janela de tempo. Se o investidor conseguiu pegar uma boa janela de tempo, ele ganhou também. Se puder, fala da CSN Mineração. Precisamos de uma análise nesse nível para essa empresa que parece estar super descontada. Fiz para os membros em abril. Por que você tem que ser membro? Em abril eu fiz um vídeo sobre ela explicando a dúvida desse amigo aqui, viu? Cosan, na minha visão, o membro aqui, Rodrigo, é a melhor empresa para correr risco na carteira. O risco precisa ser muito bem planejado, com no máximo 1,5%. Eu diria o seguinte, qualquer empresa de maior risco, não coloque mais do que 5% na carteira. A recomendação dele é boa,
1,5%, 1%, tá bem controlado, mas dependendo do nível de risco que você quer correr e dependendo do nível de confiança que você tem, você pode até 5. Por quê? Porque se for de fato um investimento explosivo e ele se multiplicar por 5, 10 vezes, vai chegar um momento em que você vai ter uma posição tão concentrada no ativo que você vai se sentir desconfortável. E aí vai ter que fazer a venda, vai ter que realizar o lucro. Porque imagina só, se você coloca 5%, ou vamos colocar 10%, você coloca 10% no ativo explosivo e ele se multiplica por 10, vai passar a ser 80% da sua carteira, por exemplo, se os outros ativos ficaram parados. Loucura, né? Aí você vai precisar fazer um movimento mais agressivo. Aí vamos ver o que ele fala: 1,5%. Carteira está com resultados robustos, vindos de dividendos e dividendos sintéticos. Pois caso tudo dê errado, você perde muito pouco e quando ganha, muda significativamente o patrimônio da sua carteira. Barbell isso aqui, hein? Convexidade Barbell. É isso mesmo. Topo da Selic, melhor momento para apostar no ticket. Cucuza. Tá bom por aqui. E aqui em cima eu vou deixar esse vídeo da Cosan, caso você tenha interesse em uma análise mais aprofundada da empresa.